Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir. Então, vamos iniciar aí um vídeo, tá? Do volume 1 do 6º ano, que é a 4ª semana que nós vamos falar, tá bom? Então, nossa semana 4 tem o tema números e o objeto de conhecimento é o sistema de numeração decimal. Eu coloquei aqui o exemplo, mas esse exemplo eu já tinha explicado em um vídeo que eu postei no grupo, tá? Então, Maria organizou as fichas assim: 3 cédulas de R$ 10 e 2 moedas de 10 centavos. Então, vocês sabem que as cédulas de R$ 10, então, eu vou ter 3 cédulas vezes 10, né? Que cada cédula vale R$ 10. Mais 2 moedas de 10 centavos. 10 centavos, eu escrevo 0,1 ou 0,10, é a mesma coisa, tá? Então, o que eu vou ter aqui? 3 vezes 10, 30, mais 2 vezes 10 centavos, eu vou ter 20 centavos. Para eu escrever 20 centavos, eu uso 0,20. Então, que número que eu for formar aqui? Que número que formou? 30 mais 20 centavos, ou 30 mais 0,20, vai ficar 30 inteiros, que é os R$ 30, e 20 centavos. Então, esse é o número que formou, tá? Se a gente fosse armar a continha para somar, ficaria assim, ó, 30 mais 0,20. Onde está a vírgula do número quando não tem? Ela está no final do número. Então, é aqui, ó, do 30, a vírgula vem no final dele. E eu completo as casas para somar. Então, vai ficar 0, 0 mais 2, 2. Dessa vírgula, 0 com 0, 0. 3 mais nada, 3. Então, 30,2, tá? Aqui eu coloquei como se lê esses números, tá? Então, aqui eu tenho 30,2. Então, será 30 inteiros e 2 décimos, tá? 0,32. Então, eu leio 32 centésimos. 3,02. Então, nós vamos ler 3 inteiros e 2 centésimos, porque está na casa dos centésimos. 0,023. Não tem 3 casas após a vírgula? Então, se tem 3 casas após a vírgula, são milésimos. Então, nós vamos escrever 23 milésimos, tá bom? É assim que eu leio esses números. Aqui eu coloquei um lembretinho dos números decimais, como se lê. Então, aqui, ó, nós temos, se eu tenho 3 casas, tem a casa do milésimo, a casa do centésimo, a casa do décimo. Antes da vírgula tem os números inteiros. Aí eu vou começar na unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante, tá? Aqui eu coloquei a tabelinha, ó, da ordem, né? Das classes. Aqui, na parte decimal, eu tenho milésimos, centésimos e décimos. Gente, aqui, ó, é separação por vírgula, tá? Então, a parte inteira eu separo com vírgula da parte decimal. Aqui nós temos as unidades simples, vem unidade, dezena, centena. Aqui eu tenho a classe dos milhares. Então, nós vamos ter unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar.
Aqui a classe dos milhões. Então, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Aí vem dos bilhões, tá? Mas nós não vamos usar por enquanto. A atividade 5 era para... Deixa eu ler aqui. A atividade 5 era para compor os números abaixo. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês, tá? Então, nós vamos compor esses números. 7 centenas, mais 2 dezenas, mais 5 unidades, mais 6 décimos. Como que fica isso? Então, vamos pegar a tabelinha, né, das classes. Então, eu tenho 7 centenas. Onde está a centena? A centena está aqui, ó. Não são 7 centenas? Então, vem aqui e coloco o número 7. 2 dezenas. Onde está a dezena? Aqui a dezena. Então, aqui eu tenho 2. Mais 5 unidades. Então, aqui eu tenho 5. Mais 6 décimos. Então, aqui eu coloco 6, tá bom? Lembrando que aqui, ó, a vírgula está aqui. Se eu fosse, porque a vírgula começa no décimo, tá bom? Se eu fosse escrever esse número, como que ele ficaria? Ele ficaria assim, 725 inteiros e 6 décimos, tá? Assim que ele ficaria. Depois eu coloquei a letra D. 5 centenas, mais 4 dezenas, mais 6 unidades, mais 34 centésimos milésimos. Então, como ficaria? Aqui podem ver que eu aumentei a tabelinha, ó. Então, onde está a minha vírgula? Minha vírgula está aqui, ó. A vírgula está no décimo, tá? Então, aqui, ó, 5 centenas. 5 centenas, mais 4 dezenas, mais 6 unidades, mais 34 centésimos de milésimo. Então, minha vírgula não tá aqui no décimo, tá? Onde tá o centésimo de milésimo? Aqui. Qual que é o último número? O último número é 4. Ele não tá falando 34 centésimos de milésimo? Então, minha última casa é aqui no centésimo de milésimo. Então, meu 4 vem aqui, tá? Porque ele é o último número. E o que eu vou colocar no milésimo, centésimo e no décimo? Eu vou colocar o 0, tá bom? Então, aqui vai vir o número, o algarismo 0. Então, esse número vai ficar assim. Então, 546 inteiros e 34 centésimos de milésimos, tá? Então, esse número, ele fica assim, tá bom? Aqui eu deixei a tabelinha, tá? Das ordens, porque nós vamos utilizar elas para mostrar para vocês. A minha vírgula fica aqui, ó, de separação entre a unidade e o décimo. E a atividade 6, ela fala assim: decomponha os números. Então, como nós vamos decompor esses números? 39 inteiros, né? E 67 décimos milésimos. Então, aqui, ó. Gente, aqui é a letra B, tá? Então, eu vou fazer só 2 exemplos. Não é 30? Então, nós vamos escrever o número 30. 9 inteiros. Então, mais 9. Aqui, ó. 30 e 9 inteiros. Então, 30 mais 9. Mais 67 décimos de milésimos. Então, o 6 é o décimo. 67 décimos de milésimo. Então, ó, aqui vem o 7, aqui vem o 6. Não é 67 décimos de milésimos? Aqui, ó. Então, aqui que vem meu 7. O restante eu vou completar com 0, tá? Então,
Para eu escrever o 6, eu vou escrever 6 milésimo. Então, mais 0,006. Esse aqui são 6 milésimos. Mais 7 décimo de milésimo. Então, eu tenho que escrever 0, então, 1, 2, 3 zeros. E escrever o 7, tá? Então, como vai ficar esse número aqui? 39, porque são 39 inteiros, né? Mais 67 décimos de milésimo. Então, eu vou ter 0, 0, 6, 7. Então, ficaria assim, ó. Décimo de milésimo não tem 4 casas? Ó, 1, 2, 3, 4. Se eu fosse somar, eu pego 30, né? O 9, lembrando que a vírgula tá no final do número. Aí aqui, 6 milésimos, então vai ficar 0, aí 0, 0, 6 e 7 décimos de milésimo. Então, 0,0007. Se eu for somar, aí eu tenho que completar a casa com 0, tá bom? Então, aqui, ó, eu completo 4 casas com 0. Então, agora nós vamos somar aqui. Para eu somar, 7, 6, 0, 0, 9, 3. Então, eu tenho 39 inteiros e 67 décimos de milésimos, tá bom? A letra E, tá, gente? Eu coloquei 93 inteiros e 34 centésimos de milésimos. Então, se é 34 centésimos de milésimos, ó, nós vamos colocar o 4 no centésimo de milésimo. Então, meu 4 vai vir aqui. O restante aqui das casas, nós vamos colocar 0, tá? Mas vamos escrever aqui o início. Ó, 90, então vai ficar 90 e mais 3. E 34, então mais... Aí, meu 3 vai vir no décimo de milésimo. Então, meu 3 aqui, ó, no décimo de milésimo. E o 4 em centésimo de milésimo. Quantas casas eu tenho que completar aqui, ó? 1, 2, 3 casas com 0. E antes da vírgula eu também coloco 0. Então, vai ficar 0, 1, 2, 3, 3 zeros. O 3 do décimo de milésimo, que é o do 30, mais o 4 do centésimo de milésimo. Então, eu tenho que colocar 1, 2, 3, 4 zeros depois da vírgula, até chegar no centésimo de milésimo, tá bom? Então, para decompor esse número, ele ficaria assim. Mas eu vou... Não precisa, mas eu quero escrever ele. Como que ele ficaria, então? 93 inteiros e 34 centésimos de milésimo. Então, 0, 0, 0, 34. Esse é o número, tá? Que vocês decomporam. Mesma coisa para fazer com o outro. Se vocês quiserem pegar essa tabelinha aqui, ó, ela fica mais fácil, tá? Atividade 7. É para decompor os números, só que aqui, ó, já está escrito nos algarismos, né? Aqui ele estava escrito por extenso, na 6 ele estava escrito por extenso, tá? A 7 é para fazer a mesma coisa, só que já está o valor, né? O valor numérico, já está em número. Então, aqui, ó, 77 inteiros e 23, o quê? Centésimos. Tem 2 casas após a vírgula, então eu falo centésimo. Uma casa décimo, 2 casas centésimo, 3 casas milésimos.
Então, aqui eu vou colocar, não é 70? Então, 70 e 7. Então, 70 mais 7. Mais, aqui não tenho 2, então décimo. Para eu escrever o décimo, eu vou usar 0,2, tá? Ó, o décimo, escrevi o décimo. Porque a casa antes da vírgula tem que completar com 0. Mais 3 centésimos. Para eu escrever 3 centésimos, nós vamos colocar 0,03, ó. Então, para eu escrever o 3 centésimos, nós vamos completar com 0. Então, vai ficar 70 mais 7 mais 2 décimos mais 3 centésimos. Esse número fica dessa forma, tá? Essa é a forma de decompor ele. Agora aqui, 103 inteiros e 2.546, lá. Ó, então vamos ficar assim. Vamos pegar o 100, né? Que eu vou escrever a parte inteira, mais a casa da dezena não tem, é 0, tá? Então não precisa colocar. Aqui o 3 inteiro, então mais 3, mais, ó, dezena, centena, décimo, centésimo, milésimo. Agora, nós vamos colocar o 2, que é o décimo de milésimo. Então, tem 3 casas aqui até chegar no 2. Então, vamos escrever 0, como eu vou escrever o decimal, eu preciso do 0, 1, 2, 3. Vou escrever o 2, né? Que o 2 é o décimo de milésimo, tá? Mais, agora nós vamos escrever o 5. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então, 4 casas após a vírgula. Então, 4 e o 0. Antes do 5. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e o 5. Mais. Agora aqui, o 4. Quantas casas até chegar no 0? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 0,1, 2, 3, 4, 5 e vou escrever o número 4, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros até chegar no 4, depois da vírgula. Mais, agora até o 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 casas até chegar no 6, então eu vou colocar tudo 0. Então, vai ficar 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, essa é a forma de decompor esse número. A atividade 8 já é para compor. Compor é juntar, né? Então, a gente pega aqui, ó, 300 mais 30 mais 9. Então, eu não posso ler aqui 339? Sim. Então, 339. Mais 8 décimos, 8 centésimos e 9 milésimos. Então, vamos pegar aqui, ó. Então, vai ficar 8, 8, 9. Vou armar a continha aqui para a gente poder somar, ó. 300 mais 30 mais 9. Essa é a parte inteira, né? Aí vem 0,8, 0,08, 0,009. Então, vamos completar as casas aqui com 0. Eu tenho 3 casas após a vírgula. Então, vamos completar com 0. Então, aqui vai ficar 9. Aqui fica 8, 8, 9, 3, 3. Então, ó, 339 inteiros e 889 milésimos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, eu estarei com vocês na aula de vocês, tá? No grupo. Aqui eu deixo uma mensagem. Estudar não é obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução.
é construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Fiquem com